E agora eu te conto que a ANEEL instalou uma força-tarefa para fiscalizar a atuação da Enel, a empresa responsável pela distribuição de energia em São Paulo. As atividades vão ter duração inicial de 90 dias, mas esse prazo pode ser prorrogado por mais 3 meses. E um dos principais objetivos é acompanhar as ações da concessionária para o reestabelecimento da energia elétrica. Vale lembrar que a Enel já se manifestou sobre a abertura do processo de caducidade do contrato de prestação de serviços e o processo foi aberto depois que um temporal deixou na semana passada 2,5 milhões de clientes sem energia por vários dias na capital paulista, na semana passada principalmente, né? A Enel disse que os problemas no fornecimento vêm da necessidade de mais investimentos e que estuda enterrar a fiação elétrica em São Paulo. Para entender como que o poder público lida com essa situação da Enel e as alternativas para atuar em eventos climáticos extremos, eu converso agora com Maurício Portugal, colunista aqui do CNN Money, que vem nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse imbróglio envolvendo Enel, envolvendo ANEEL, envolvendo, enfim, governo federal, governo estadual, prefeitura. Bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Muriel. É um prazer estar aqui para conversar com você sobre esse assunto. Prazer é nosso em te ouvir. Eu queria muito que você explicasse para a gente um pouco sobre esse cenário que a gente está acompanhando agora. O que a gente está acompanhando é o início de um processo de caducidade. Essa é a opção viável, é a mais... talvez seria a melhor alternativa diante das opções que a gente tem agora nesse cenário com a Enel? Sim, deixa eu dar um histórico. Não acho que seja a mais adequada, mas é a opção que está em curso. Né? Na verdade, houve em 2024, naqueles eventos lá de novembro de 2024, outubro de 2024, que a gente teve interrupções de energia relevantes em várias áreas da cidade, acho que em torno de 900 mil pessoas ficaram sem luz vários dias. Naquela época, a ANEEL fez uma intimação, que é a conhecida intimação 49, termo de intimação 49, que basicamente dizia o seguinte: detectei essas falhas, se você não conseguir resolver essas falhas em 90 dias, eu vou abrir o processo de caducidade. Isso é um requisito da lei. Você tem que, o regulador tem que mandar um rosário acusatório, né, dizendo o que é que ele vê de descumprimento do contrato. O contratado, né, ele recebe isso e pode tomar medidas dentro do prazo de cura para resolver isso. Se resolver, o processo não deve ser aberto. Se não resolver, aí o processo de caducidade é aberto e segue seu curso. O que é que aconteceu lá em 2024? Em 90 dias, a Enel conseguiu cumprir as regras do contrato, tá? Isso em parte porque o próprio contrato é ruim, a gente fala daqui a pouco sobre isso. Cumpriu as regras. A ANEEL foi olhar se de fato tinham sido cumpridas as regras e chegou à conclusão que sim, foram. Mas não foram de forma estrutural, isso é o que diz a ANEEL. Ela diz que precisava fazer modificações mais estruturais, foram feitas modificações ad hoc, né? Pegaram a equipe de um lado, remanejaram para outro, etc., mas não foram feitas as modificações estruturais que deixariam a Enel preparada para outros eventos extremos. Por conta disso, a diretoria da ANEEL, primeiro a relatora, a diretora Agnes, depois 2 outros diretores da ANEEL, votaram no sentido, na verdade, quem votou formalmente foi só a Agnes, os outros 2 manifestaram a intenção de votar junto com ela. Ela basicamente disse o seguinte: bom, como foi cumprido, eu não vou abrir o processo de caducidade, mas como tem indícios de que tem um problema estrutural que não foi resolvido, eu vou permitir, né, que continue o monitoramento desse contrato. Então botou assim a Enel numa espécie de probação. Tá? Vamos continuar acompanhando, já que a questão é estrutural. Isso. Esse acompanhamento seria até março de 26. Tá? Com a ocorrência dos eventos agora em 25, né, agora em dezembro de 25, neste mês, o que a ANEEL quer é dar continuidade a este processo de caducidade do ano passado. A ideia é que isso economize tempo e que você consiga ter um término do contrato antes
da extinção do contrato por prazo. A extinção do contrato por prazo vai se dar em julho de 28, tá? O que é que eu acho? Eu acho que não vai dar tempo, porque as regras de caducidade dos contratos no Brasil são muito ruins. Né? Essa é uma das áreas. É um processo longo, né? É um processo longo e que tem muito espaço para questionamento judicial. Ou seja, de 2026, que é quando começa, então, efetivamente, todo esse processo que a gente está acompanhando de caducidade. Se bem que já realmente eles colocaram para reverter e começar de novo esse processo de caducidade agora nesse fim de ano. Mas olhando para 2026, na sua avaliação, até 2028, talvez não dê tempo de terminar esse processo. Eu acho que não dá tempo. Eu acho que a Enel vai conseguir parar esse processo eventualmente no judiciário. Eu falo isso como uma pessoa que teve experiência como advogada em processos de caducidade, na época perante a NTT, e eu consegui parar o processo na via judicial quando o cliente disse que queria parar o processo, porque tinha uma série de falhas formais, e aqui o caso é especialmente complicado, porque você tem argumentos, e aí eu não tem como julgar isso, né? Tem argumentos de que não é exatamente culpa da ANEEL. Primeiro, tem eventos extremos, né, que não são controláveis por ninguém, e tem negligência, imperícia, etc., de outros entes que estão envolvidos, inclusive entes do setor público. Então, é muito difícil para mim achar que essa caducidade vai ter efeito antes do término do contrato. Talvez seja melhor deixar o contrato ir até 2028, tá? Dá para tomar outras medidas até lá e focar em fazer uma licitação e um contrato bem feito, porque a ANEEL não tem experiência, eu posso dizer isso, aliás, já falei isso aqui na CNN, a ANEEL não tem experiência de fazer bons contratos. Os contratos da ANEEL são contratos que quando você olha, os contratos de distribuição de energia, parecem contratos da década de 90. Eles o são, a grande maioria é da década de 90. Mas a ANEEL não fez um processo para melhorar esses contratos na hora de fazer os aditivos a esses contratos. Né? Então, quando eles aprovaram no ano passado os aditivos, eu fiz uma crítica, esse contrato continua parecendo um contrato da década de 90. Você tem que melhorar estruturalmente esse contrato e isso não foi feito. E quais são os pontos, assim, consegue dar um exemplo para a gente que a gente consiga entender realmente de forma mais concreta esses problemas e o que torna esse contrato ruim com a Enel? Tá. Veja, o contexto que a gente tem hoje é de aumento da frequência dos eventos extremos. Isso. Tá? São vários eventos diferentes. Cada evento tem um conjunto de impactos sobre a operação, né, da rede de distribuição. E você precisa mapear o que é que você pode fazer para mitigar esses impactos. Depois você precisa mapear quem pode fazer isso melhor, se é o concessionário, se é um terceiro ou se é o poder público, o poder concedente. Né? Esse trabalho eu acho que não está feito em detalhes. Tem uma consulta pública da ANEEL em andamento sobre resiliência, indicadores de resiliência climática para os contratos de distribuição, mas não vi esse trabalho feito desse modo como é adequado. Só para pegar uma referência, em outros setores se fez isso? Se fez. Tem um trabalho acadêmico excelente de um acadêmico chamado Fued Abraão, que fez isso para o setor aeroportuário. Né? Então, tem que fazer isso. E veja, toda vez que você vai mudar um contrato para incluir obrigações desse tipo, isso tem um custo para o concessionário. Então, é preciso ver qual é esse custo, reequilibrar o contrato. Se a gente estiver falando de novo contrato, a gente tem que considerar esse custo para definir o preço teto da licitação. Veja que não é uma novidade pensar em resolver esse problema, né? Desde a gestão de Haddad na prefeitura, que você tem atos do município tentando fazer com que a concessionária enterre os fios. O problema é que isso tem um custo e ninguém equacionou como é que esse custo, quem vai arcar com esse custo e como é que esse custo vai chegar àquele que fizer os dispêndios para isso. Né? A Enel tem falado justamente que é um custo que precisa ser absorvido pelo governo, enfim, pela prefeitura, não é uma questão da concessionária em si. Ela está correta. Nisso ela está correta. Toda vez que você vai adequar um contrato de concessão
a situação, né, que a gente está vivendo climática, aos problemas verdes, né, de tentativa de que o contrato contribua ou de alguma forma mitigue os problemas de emissão de carbono, etc., você tem um prêmio verde por isso, você tem um custo por isso, que geralmente é maior do que o custo ordinário. Esse custo alguém tem que pagar. E aí, veja, eu falei do que você tem que fazer e colocar nos contratos para que a concessionária faça para lidar com a mudança climática, né? Mas tem também que fazer regras sobre distribuição de riscos, porque mesmo que você liste o que ela precisa fazer, como os eventos extremos estão aumentando, é possível que o que ela tem que fazer não seja suficiente. E ainda assim ocorram os eventos extremos e você tem interrupções maiores do serviço. E você enxerga, Portugal, a gente vendo talvez uma atualização desse contrato enquanto o processo de caducidade vai rolando, já que ele pode demorar, ou não? Quais são as chances, levando em consideração que já está agora nesse estresse? Eu acho que, veja, qual é o remédio para o estresse, tá? Que ninguém quis fazer, é um remédio amargo, difícil, que é o seguinte, é o poder público intervir. O poder público pode tomar o controle da concessionária da Enel. Pode fazer isso amanhã. Teve interrupções do serviço que justificariam, eventualmente, que o poder público fizesse isso. Mas isso é uma opção muito difícil para o poder público. Por quê? Porque no dia que houver a intervenção, o poder público puxa o problema para ele. Ele vai se tornar o responsável pela prestação de serviço. E todo mundo tem medo disso. Essa é a solução que existiria no curto prazo. Mas eu não acho que ninguém vai querer adotar isso, né? E a própria Enel não quer, ela vai resistir no judiciário, né? Não quer. Não falei com a Enel, mas publicamente o discurso parece ser... E a gente sabe o impacto também que o Brasil tem na Enel, né? A gente sabe que é o segundo maior mercado da Enel. Sim. É natural que ela não queira que aconteça a intervenção. Mas essa é a medida que dá para fazer imediatamente. A caducidade não vai terminar no prazo, né? Eu vejo a possibilidade de atualizar o contrato enquanto o processo de caducidade anda, para atualizá-lo antes do término? Não vejo. O que eu vejo é a gente atualizar o contrato para uma nova licitação, tá? Isso a gente tem que fazer urgentemente. Para a preparação de uma licitação deste tipo, eu acho que a gente já está atrasado. Porque uma das coisas que a gente precisa é um levantamento detalhado do que vai ser passado para esse novo concessionário. Esse levantamento também é importante para que se calcule a indenização da Enel. Sim. A Enel vai ter direito à indenização por investimentos não amortizados, que provavelmente está na casa dos 10 bilhões para mais. Tá? Ela está investindo quase 3 bilhões por ano e não está conseguindo amortizar isso na tarifa. Tá? Então, realmente a gente passa por uma situação em que quando você olha o futuro e tudo o que está acontecendo, é possível que a gente tenha novamente eventos extremos que causem problemas para os usuários, né? E é um problema estrutural, não tem um culpado, né? E o modo de resolver isso não me parece que seja possível resolver no curtíssimo prazo. Pelo menos teremos muito assunto com Maurício Portugal, colunista aqui do CNN Money, nas próximas vezes. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Muriel. Boas festas também por aí. Obrigado para você também. Obrigada.